resumo sobre essa aula da intolerância de todos os tipos de extremismo, feminismo, machismo, tudo isso, até partidismo, qualquer jeito de ficar separado. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falou assim: a intolerância e qualquer tipo de extremismo pode ser jeito que pega terrorismo, esse muito ruim, que mata as pessoas do nome do Islã, do nome das regras, e esse não é as regras de Deus. Eles pegam palavras e falam que essas regras não são regras, só por causa da extremismo. Segundo, que falam que também tem bastante pessoas que pegam as regras do outro lado. Eles entendem as regras, mas eles olham para as regras do outro lado. Falam que não podem fazer coisas porque está do tempo antigo. Não, isso não existe. Não existe na religião. Não tem nada que significa que é tempo antigo. Também tem alguns tipos de extremismo que divide as pessoas por grupos, depende de que eles dependem da língua, esse é errado, árabe, urdu, chinês, japonês, brasileiro, eles dividem os grupos e Allah já juntou-nos para o Islã, como nos juntado para o Islã, agora nós dividimos por causa de qualquer coisa, língua, ou por causa do país, ou nacionalidade, ou qualquer coisa desse jeito. Nós temos que voltar juntos de novo, como Allah disse no Alcorão, que devem ser irmãos juntos. Como são os serviços de Allah, devem ser irmãos. Também algumas pessoas exageram quando eles tratam as pessoas, até exageram no profeta Muhammad, exageram nos alguns companheiros, exageram na religião, exageram no livro, exageram no tratamento para os outros, exageram para seguir alguém, professor. Eu gosto do jeito de que ele fala, fica exagerando e defendendo dele está certo ou errado, defendendo dele o tempo inteiro. Esse diferente de estar estudante religioso. Estudante religioso deve defender o seu professor até o final. Por exemplo, o muslim estava defendendo o professor dele, Al-Bukhari, até o final. Todo mundo fica contra dele e ele defendeu ele até outro estudioso que chama Naisaburi, que foi também professor para o muslim. Quando ele começou a falar coisas mal sobre Al-Bukhari, ele deixou Naisaburi e ficou como Al-Bukhari, aprendeu do Al-Bukhari sozinho. Al-Bukhari foi o professor certo de muslim, na verdade. Também algumas pessoas começam a dividir as pessoas, depende de a religião, ele é muito religioso ou não é muito religioso, e começa a falar, então, se ele não é religioso, eu nunca vou falar com ele mais. Não, tem que falar do jeito certo, do jeito bom com as pessoas. Tem esse diferente de amizade. Faz amizade com um religioso é uma coisa boa, casar com uma amizade com um religioso é outra coisa boa, mas quando você fala sobre conversar, tratamento das pessoas, nós tratamos todo mundo iguais. Religioso, não é religioso, da religião muçulmano ou não é muçulmano. Tentamos de tratar as pessoas socialmente iguais, porque é muito importante que todo mundo são iguais na frente da juízo, na frente das leis, das regras, na frente das leis, dos leis, todo mundo são iguais. Também quero falar sobre algumas pessoas que estão com muito extremismo. Por a cabeça, por a opinião deles, eles são professores e começam a falar coisas sobre a religião e fica extremista por a opinião dele. Esse nunca aconteceu, tem jeito da fiqh, chama fiqh al-ikhtilaf. O Imam Shafi'i, ele uma vez, ele estava desconcorda com outro estudioso naquele tempo, e quando eles pensaram assim, as pessoas vão deixar eles, o Imam Shafi'i foi para o outro e conversou com ele e resolveu o problema para não ficar. Falou assim, nós não vamos mostrar para as pessoas que nós desconcordamos por causa disso. Nós vamos falar juntos para resolver isso. Mas esse significa que eles estão desconcordam
no significado das palavras, no significado dos versículos, no revoluído dos versículos, isso é diferente. Quando alguém começa a mentir por Deus, você deixa ele, não fica perto dele. Mas quando alguém está concordando com você, por exemplo, você fala, eu vou fazer a oração do Asr, por exemplo, a oração do Asr é 13h30, eu vou fazer de 13h35. Outro fala, não, eu vou fazer 13h45. São 15 minutos, esse é um tipo de diferença, mas não é diferença grande da religião, não é uma diferença da religião. Então, você não fica, não, é da minha cabeça, eu vou fazer agora. O outro fala, não, podemos fazer do meio, assim, 13h40, para seja bom para os outros. Então, tem também outro tipo de racismo, que está das cores, racismo de qualquer jeito também, intolerância da língua, esse é árabe, machismo, essa brasileira e feminismo, não existe isso, não existe isso. Também é tipo de machismo, que é muito ruim quando alguém fica muito machista, e tem também um feminista quando fica muito ruim assim. Tanto faz, os dois tipos, machismo e feminismo, eu vou falar sobre eles como são contra cada um, contra o outro. Machismo é uma pessoa que está gostando muito da sexo masculino, e feminismo gosta muito de direito de sexo feminino. E quando está desse gênero que masculino, ele fica falando, então, masculino tem que estar assim, assim, assim. Tem alguns direitos na religião, certo? Se você está falando isso, tanto faz você ter esse título ou não ter esse título, tanto faz. Mas quando você exagera mais disso, por exemplo, fala igual desses ateu. Ateu fala mulher e menos um nível de evolução, menos um nível de que o homem. Essa é uma regra do ateu, tá, do Charles Dickens, das pessoas que falam o homem de origem de macacão. Isso é errado com certeza. Isso não pode falar. Não pode falar que ele é menos de evolução do que o homem. Tem algumas coisas, algumas regras, como Allah já disse no Alcorão, tem que cuidar da sua mulher, como Allah já ensinou no Alcorão, o profeta Muhammad já ensinou nos hadiths, que tem que cuidar das mulheres, e ficar bem com elas até um nível, e tem coisas, o homem tem essas regras para indicar, para orientar a mulher, para corrigir a mulher, mas, no outro lado, se está feminismo e fala, não, esse não existe, esse tipo de corrigir, essas coisas não existem. Você olha no Alcorão, você não está lendo o Alcorão, olha para as palavras do profeta Muhammad, você não gosta das palavras do profeta Muhammad, olha nas palavras, explicações do hadith, de hadith ou de Alcorão, você não aceita o que todos os muçulmanos já concordaram nisso, concordaram do jeito assim, não é muçulmanos públicos, é o comum. Eu falo, muçulmanos, quando falou essa palavra, significa que todos os estudiosos desse tempo do profeta Muhammad, companheiros, já tudo está concordando com isso. E se você está buscando opinião, está errado, só para falar para as pessoas, não é essa minha opinião, esse direito da mulher, e você tenta que exagerar nos direitos das mulheres, de que estão no Alcorão, de que estão nas regras, de falar isso de feminismo, não. Também não tem uma expressão que chama feminismo islâmico, não existe isso na religião, como você está criando um tipo de exceção da religião, não existe isso. Tem feminismo social, sim, feminismo social pode ser bom, como falei, pode defender os direitos da mulher, normal. Tem feminismo social que é exagerando, e quando está exagerando, esse é um tipo de extremismo que não existe. Islã não gosta de nada exagerando, nem de machismo, nem de feminismo, nem de quando você está falando sobre nacionalidade, nem sobre a língua, nem sobre qualquer jeito. Tem algumas pessoas falando em sunita e xiita, fica exagerando muito por os grupos, sem também aprender sobre esses grupos, tem que aprender porque todos devem que entender cada
para o outro, não chama todos xiitas, por exemplo, não chama eles todos descrentes, não chama todas as pessoas de um grupo que são todos descrentes, menos que eles falam todos a mesma coisa, que descrença mesmo, que está totalmente contra a religião. Então, quando você ouve esse deles todos, então você pode fazer isso. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vou dar alguns exemplos bons sobre algumas pessoas, como falo sempre de nome sobre as pessoas bons, e falo alguns exemplos ruins, mas não vou falar os nomes. De jeito bom, tem, por exemplo, o Sheikh Ali Abduni, de São Paulo, São Bernardo. Ele é um Sheikh bom, tenta que ouvir as pessoas, não fala as coisas do jeito que passa odiar dentro do coração. Quando você ouve, fica feliz. Se você está pessoa árabe, brasileiro, é negro, branco, está feminismo, machismo, de um jeito você está falando, tanto faz, você vai entender. Esse é um jeito de falar as palavras no caminho bom. Mas esse é um exemplo só no Brasil? Não, tem bastante. Tem, por exemplo, o senhor Ahmad Saif, ele decidiu. O Ahmad Saif, quem começou de ter esse ideal, ele é uma pessoa muito legal. Não é estudioso, não vou falar que ele está da religião, estudioso da religião, mas pelo menos ele faz todos os esforços dele na religião. Ele é uma pessoa delicada, não fala para as pessoas, eu sou estudioso porque eu estou ficando como todos esses sábios na frente de mim, eles ficam no meu lado. Não, mas ele tenta que usar o dinheiro dele para ajudar as pessoas, ajudar, na verdade, a religião islâmica. Ajudar não é pessoas mesmo, eu falo que ajudar a divulgação da religião islâmica. Então, ele tenta que chamar as pessoas de vários grupos, de vários tipos de cabeça diferente também. Essa pessoa, eu já vi pessoas estão muito fechadas, com pessoas estão muito abertas de pensamento religioso. E diferentes grupos, ele junta eles para ficar juntos e juntar as pessoas no mundo inteiro para ficar todo mundo junto. Um exemplo muito bem, eu gosto muito desse exemplo aqui, o Jihad Samur. O senhor Jihad Samur, ele é muito bom, um advogado que ele está fazendo as coisas certas, defender a religião do jeito que ele consegue, ele aprende com alguns sheikhs, ele aprende com as pessoas, ele não andando falando que sou sábio da religião, ele está aprendendo certo, ele nascendo descido de uma família muçulmana, ele está aprendendo na mesquita, ele não fala que sou sábio, não fala que sou estudioso, mas ele fala que sou advogado, eu vou defender a religião do jeito certo. Ele já começou como os outros, já começou a fazer análise, faz um tempo atrás, já fizeram essa organização que defende também as coisas da religião. Eles defendem alguns problemas da religião. Eles ficam com as pessoas para chegam no jeito certo, para eles sempre pegam os direitos deles. Esse Jihad Samur, um dos melhores exemplos que eu posso falar sobre ele. Eu não vou conseguir falar sobre todas as coisas eu posso falar sobre ele, mas ele é famoso de que mais posso falar também. As pessoas conhecem ele, tem pessoas que concordam, tem pessoas que chamam ele machismo, tem pessoas que falam muitas palavras, tanto faz, ele está andando no jeito que, inshallah, chega no caminho certo, sem problema. Alguns exemplos ruins. Eu tenho bastante exemplos aqui no Brasil, com certeza, mas eu não quero falar sobre alguém mais do jeito dele, mas eu vou falar sobre uma pessoa, uma vez, quando falou sobre hijab para ela falou, não, o hijab não existe, eu não gosto da hijab. E, na verdade, não foi eu quem falou, mas algumas pessoas falam para ela sobre hijab. Ela falou, não existe hijab uma coisa antiga, tá? De religião antiga. Essas palavras são iguais de umas feministas egípcias. Elas fazem isso, elas falam, somos feminismo, que não falei, feminismo é feminismo. Quando está social, quando você está defendendo direitos das mulheres que estão nas regras da Islã, certo?
Quando você, feminismo social, e fala que coisas fora das regras do Islã, e fala essas regras antigas, as regras não aplicam agora, então você errado. Quando você fala que feminismo islâmico, você está criando outro tipo de associação islâmico que não existiu antes. Mas ele falou sobre esse feminismo ali no Egito. Eles falam que são o feminismo social, eles começam a denegar as palavras de Deus, hijab e outro. O Sheikh Ali Jumah, por exemplo, eu vou falar sobre ele. O Sheikh Ali Jumah, um dos estudiosos no Egito, ele de um tipo de caminho. O Sheikh Ali Jumah uma vez falou assim: quem nega hijab do Alcorão ou nega as regras do Alcorão, ele é descrente. Mas nós, muçulmanos, não falam para alguém você é descrente. Quem fala para ele você é descrente deve ser o juízo religioso. Juízo religioso diferente de sábio, diferente de estudioso, esse diferente. A diferença é que o juízo ele está focando nas leis da religião mesmo e aplica essas leis. Diferente, ele tá talvez um sábio mesmo, deve ser um sábio, na verdade, mas no mesmo tempo ele lê as leis e foca nessas leis. Quando foca nessas leis, quem coloca ele para ser juízo deve ser o governo islâmico. Não existe governo islâmico, por exemplo, aqui no Brasil não existe governo islâmico, então não existe um juízo islâmico, mas tem uma organização que junta todos os sheikhs aqui no Brasil. Quando junta eles todos, eles podem juntar e chamar essa pessoa que de negar as palavras de Alcorão, ou negar as regras do Alcorão, fala para ele: você, por que está negando essa regra? E começa a discutir com essa pessoa. Se essa pessoa continuando insistindo que não aceita porque Deus não falou isso, ou porque essa regra não é certa, essa é contra das mulheres, essa é contra dos homens, essa é contra da raça árabe, essa é contra da raça brasileira, ou contra da raça chinesa, esse todos tipos se está insistindo por isso. Então, naquele tempo, essa organização fala: então, você é descrente e vai embora, não fica mais como comunidade islâmica. Também outro tipo, esse é o exemplo que vou terminar com ele, um exemplo de um professor lá no Egito, tá um presidente de uma universidade, ele tá professor sobre as ciências religiosas, como falei antes, sobre as ciências religiosas não significa que você é religioso ou você estudou, você pode ser sobre as ciências religiosas, mas você não está sábio da religião, não é professor da religião, ou pesquisador da religião, mas dentro da religião mesmo. Esse mesmo, um professor desse jeito, ele é muçulmano, de como ele está sentindo que ele é muçulmano, ele tem que saber, ele tem esses conhecimentos sobre a religião, desse jeito, igual de várias pessoas são muçulmanos e não são muçulmanos de fora do Egito, fora de todos os países, aqui no Brasil também. Eles pensam, quando eles estão estudando comunidade islâmica, ou estudando sobre as coisas, filosofia do Islã mesmo, como ele está estudando, e todo mundo dando para ele um respeito, dando para ele presentes, e fala que você é uma pessoa boa, de ensinar, e chama eles nos congressos, e fala na frente dos estudiosos da religião, na frente dos professores da religião. Ele sentou esse tipo de arrogância. Até ele ficou negando as palavras do profeta Muhammad na frente do maior sheikh no Egito, o maior sheikh do Azhar, que chama o sheikh Ahmad Tayyib. Ele ficou na frente do sheikh Ahmad Tayyib e ficou falando, então, não existe isso, é isso, coisas antigas, não está aplicado agora. O sheikh Ahmad ficou calmo até o final da palavra desse professor. Quando acabou, sentou, ele pegou o microfone e ficou respondendo por cada coisa. Atrás do Sheikh Ahmad Tayyib, do lado dele, todas as pessoas que estão ali são professores e sábios de Azhar, a maior universidade islâmica no Egito. Estão todos ali, eles ficaram ali, tudo ficou calmo, porque não fala quando tem um sheikh do Azhar ali, o sheikh maior do Azhar existe, esse um tipo de respeito de professor para o outro, de sábio para o outro, de estudioso para o outro, todo mundo dando respeito como está de nível. Esse é o sheikh maior, então todo mundo fica
calado, fica calmo e deixa ele que fala. Então, ele começou a falar e falou para ele como você falar essas coisas do jeito certo. Falou para ele, você não pode negar disso. Todo mundo já concordou sobre isso, esses versículos. Quando você fala essas coisas, nega as coisas, você está pegando as palavras do jeito dos crentes. Você não pode negar as coisas. Esse tipo de ignorância. Ele respondeu do jeito educado, na verdade. Esse é o que eu queria falar sobre um exemplo muito importante para saber. Arrogância é uma coisa ruim. Tolerância e extremismo é muito ruim. Não fica atrás da sua opinião e pensa que você é a única pessoa que entende na Terra. Não. Tem bastante pessoas que me entendem, fica humilhado sempre e pega. Você tem que andar no caminho certo de aprender, fica dando as coisas, não busca fama e fica certo sem buscar extremismo. Sallallahu alaihi wa sallam. No final dessa aula, pedir de Deus que dá misericórdia para nós, perdoa nossos pecados, dá para nós o melhor de nossa vida, dá sempre para nós o conhecimento certo, e guia-nos para o caminho certo, e não tira de nossos corações esse buscar de fama, ou essas doenças de coração, ou doenças mentais, que podem ser doenças que descaminhar-nos da religião, e pedir de Deus que dá para nós o paraíso, o melhor lugar no paraíso, o Firdaus al-A'la, que fica perto do profeta Muhammad, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os companheiros e os outros profetas no melhor lugar no paraíso, e salva-nos da punição, e salva-nos no dia do juízo final. Allah salva-nos das pessoas extremistas, e não deixa esse extremismo passar nas nossas cabeças, e tira esses tipos de amar essa vida atual e esquecer as coisas certas da religião, as coisas que liga certo para o dia do juízo final, e calma nossos corações para ficarmos muito importante para Allah servir essa religião do jeito certo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.